Bom, meus queridos, então vamos para a nossa primeira questãozinha. Você deve ter lido lá a respeito de uma maneira de se captar a água na forma de água de vapor no deserto, né? Que o pessoal inventou ali, bacaninha, uma caixa de água que às vezes fica aberta e às vezes fica fechada. Quando ela fica aberta, ela tem lá dentro uma substância que é chamada de Metal Organic Frameworks. E esse MOF, ele absorve a umidade do ar. Depois fecha-se a caixa. Quando fecha-se a caixa, o sol aquece essa caixa e ele vai acabar liberando essa umidade de volta na forma de vapor, que bate aqui ó, em paredes laterais e acaba condensando e formando a água líquida, no estado líquido de novo. Então, a primeira perguntinha que ele fez era para você considerar o equilíbrio, né, o MOF, com água no estado gasoso e formando lá o MOF com água no estado sólido. Daí ele pergunta se o processo é endotérmico ou exotérmico. Veja lá como a gente respondeu. O processo é exotérmico, né? Por quê? É só você pensar, se lá você tem água sólida e aqui você tem água gasosa, a passagem de sólida para gasosa, a volta lá, né? Ela absorve calor. Para passar de sólido para gasoso tem que absorver calor. Então a passagem de gasoso para sólido tem que liberar calor. Por isso o processo é exotérmico. Então, se durante o dia produz água no estado gasoso absorvendo calor, à noite é o contrário, né? Ocorrerá liberação de calor, por isso o processo é exotérmico. Tem a justificativa ali também pela entropia do sistema. A entropia do sistema era maior no estado sólido e passa a ficar menor na água no estado, era maior no estado da água no estado gasoso e passa a ficar maior no estado sólido, né? Portanto, se ela passa da maior entropia para a menor entropia, há uma liberação de calor. Legal? Você podia justificar dessas duas maneiras que será perfeitamente aceito. Muito bonitinha a questão, né, professor Robert? O que você achou aí, Robert? Não, essa questão é interessante porque ela traz uma aplicação prática no processo químico, que é o que a gente briga o tempo todo para que aconteça, para que a química não fique simplesmente resumida a livros e a teorias que se tem pouca explicação na prática. E aqui traz uma metodologia bem legal de obtenção de água. Conteúdo de ensino médio, bem trabalhado pela gente, não tivemos dificuldade, aposto que vocês não tiveram dificuldade para resolver. Vamos para a próxima? Bora. Eu faço comentário também? Vamos lá. Aqui no item B, volta só um pouquinho isso. Ele fala sobre o equilíbrio, né? Qual seria uma situação melhor no meio com grande umidade relativa ou baixa umidade e tal. Né? Então, como é que a gente respondeu? Primeira coisa que você faz é a resposta da pergunta, depois você a justifica. O sistema terá maior eficiência em local de maior umidade relativa. Por quê? Porque pelo princípio de Le Chatelier, quando você aumenta a concentração do reagente, sistema gasoso, o sólido ali não influencia, você vai deslocar para os produtos. E era justamente o que ele queria saber, a maior eficiência do processo. Então, em meio com a umidade relativa, aumenta a concentração de água gasosa e acaba deslocando. Desce um pouquinho assim, ali, por favor. Quer ver até a reaçãozinha aparecer? Aqui, ó. Então, aqui, água gasosa aumentando a concentração do lado esquerdo, vai deslocar para os produtos, aumentando a quantidade desse MOF aqui, com a água presa nele, hidratadinho ali. Tudo bem? É isso, questão bem legal se explicar por deslocamento de equilíbrio, princípios de Le Chatelier. Bora, questão 2. Quer fazer esse momentinho ou eu faço já na sequência? Vamos começar. Bora. Então a segunda aqui também é uma história que aproxima bem a química do nosso dia a dia. A gente volta e meia vê jornal, ação dos mineradores lá, poluição com mercúrio e tudo mais. E aí, uma questãozinha, letra A, direto, uma questão de cálculo estequiométrico. Teria que montar a reação, né, que é uma reação tranquila, que é o amálgama aqui se decompondo em mercúrio e ouro, na relação de 1 para 11. Se tira aqui da estequiometria da própria fórmulazinha. Então lá, 1 mol de mercúrio para 11 mols de ouro. Então a gente vai, como ele pede o valor em quilogramas, passamos tudo para massa, para não ter confusão de unidade lá, né? Ou poderia também deixar em mol ali, porque o mol vai cortar com mol, não tem problema. Fica lá, 1 mol de mercúrio, 200 gramas, 11 mols de ouro, 197 gramas, né? Então, 1 kg de ouro, X. Aí você vai cortar, vai passar multiplicando em X, aqui a nossa queridíssima regra de 3, pode descer lá, meu querido. Pode ir até lá em cima, até aqui, pode subir um pouquinho mais.
Está ali, ó, né? Cortando unidade de grama por grama, vai sobrar uma unidade de quilograma. Como ele pede um algarismo significativo só, né? Uma casa após a vírgula, a resposta, se não me engano, era 0,09, aí ajustamos ali, ficou 0,1 quilograma. E fazemos a conclusão, são necessários 0,1 kg de mercúrio para o processo. Robotinho, são todos seus. Beleza? E na segunda, ele fala, na pergunta B, sobre essa questão, ele pergunta como fazer para se retirar o mercúrio do ouro sem haver tanto dano no meio ambiente, né? Que é um problema nos garimpos. O pessoal vai lá com um maçarico, coloca em cima do amálgama de mercúrio e ouro, aquele vapor de mercúrio vai todo para o meio ambiente e aquilo causa muito dano à população ribeirinha e até populações mais distantes, porque isso acaba se disseminando pela atmosfera. Acumula, então, né? vai acumulando, isso dá problemas neurológicos nas pessoas. Então veja lá, o que acontece aqui? A forma legal de você fazer a retirada do mercúrio, separar o mercúrio do ouro, é você fazer isso em sistema fechado, uma sublimação fracionada, tá? Sempre bom lembrar sistema fechado, senão o vapor vai escapar do mesmo jeito. Então pega lá o amálgama, que é o ouro misturado com mercúrio, faz um aquecimento lá, ó, 357 graus Celsius, vai fazer a sublimação. O mercúrio vai sublimar, ele vira vapor, se separa do ouro que continua sólido, aí esse vapor de mercúrio passa por um condensador de alta pressão e volta a se transformar em mercúrio líquido. Lá você ficou com mercúrio líquido. Cuidado, ele pediu para você mostrar bem aonde que estava essa fração do mercúrio líquido. Então tinha que mostrar aqui que o mercúrio líquido ficou depois da sublimação e depois da condensação, tá? Outra alternativa para fazer essa separação também seria a fusão fracionada, porque eles têm uma diferença de temperatura de fusão, então você coloca isso para aquecer, só que daí você não precisa aquecer a 357, justamente daí para o mercúrio não sublimar. Então você faz isso em sistema fechado de alta pressão, aquece, o mercúrio derrete, o mercúrio vira líquido, aí o mercúrio sai lá para o estado líquido e o ouro fica aqui no estado sólido. Você também separou mercúrio para lá, ó, no estado líquido, e ouro para cá, no estado sólido. Essa foi a nossa alternativa B, da número 2. Vamos para o número 3, então, lá, uma questãozinha de orgânica. Pode subir lá, Lizinho, por favor. Pode subir até aqui mais ou menos. Isso. O ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, daí ele fala sobre a reação de oxidação para se obter o ácido acético. Então, a questão da letra A. Que tipo de reação química pertence a essa reação, a essa transformação mostrada? Então, quando o reagente está sofrendo uma adição de oxigênio, isso se chama oxidação. Então, é uma reação de oxidação, tá? É o que você poderia falar. Daqui a pouco a gente vai falar para vocês que essa oxidação pode ocorrer de duas maneiras. Esse processo pode ser representado de duas maneiras, que é o que o Robert vai falar para vocês agora. Então vamos lá, meus queridos. Seguinte, letra B. Forneça a estrutura química em grafia bastão do ácido acético. Até aí, sem problemas nenhum, porque era simplesmente a questão bem direcionada, fórmula bastão. A gente pegou lá, lembrando que cada jornalzinho aqui é um carboninho, na extremidade do carbono, a carbonila. Opa! Não pode passar muito perto aqui. Valeu, Lizinho? Aí, essa carbonila, essa estrutura aqui, com a hidroxila forma um grupo carboxila, nós temos o ácido etanóico, ou também, né, mundialmente conhecido no bairro como ácido acético. Beleza? Então, questão tranquila, a grafia bastão do ácido acético é pronto, sem muita enrolação. Na questão C, que foi o que o Lobatinho comentou aqui, na questão das possibilidades de resposta. Como ele deu um enunciado muito abrangente, ele não direciona a resposta. Por quê? Se a gente parte do etanol, álcool primário, e faz a oxidação dele, nós vamos produzir um etanol. Esse etanol é uma substância intermediária que continua a se oxidar na presença do oxigênio, certo? E aí o etanol acaba produzindo o ácido etanóico. Como ele não diz exatamente esse reagente que ele dá no começo da reação, poderia ser tanto partindo do etanol como partindo do etanol. Ele não diz exatamente se a reação subtende seus produtos intermediários, porque até existem outros produtos intermediários se você fosse montar todo o mecanismo da reação. Então a gente colocou os dois principais aqui e espero que eles aceitem os dois como resposta, porque tanto o etanol com oxidação vira etanol e a oxidação produz o ácido acético, como poderia, assim, usando o etanol direto para o ácido acético ou o etanol direto para o ácido acético, sem pensar pensando ou não em produtos intermediários. Então espero que eles aceitem as duas respostas, etanol e etanol. Bueno? Questãozinha 4. Vai nessa? Vamos nessa? Então vai.
Daniel, as famosas pilhas aí, galerinha. Muita gente ontem me mandou mensagem, pô, foi muito legal, o pessoal falou, pô, professor, a musiquinha ajudou bastante, tal. É uma questão característica, assim, você pega a apostila de cursinho, tem lá uns 400 exercícios quase isso. Questão clássica de pilha. Ele dá vários potenciais de redução, coloca lá os eletrodos, semicélula e tal, e os potenciais de redução, teria que observar o potencial de redução, porque eu acho que ele não fala no enunciado, e aí vai colocar lá o elétron do lado esquerdo, né, está reduzindo, ou sendo uma carga 2 positivo para 0, redução. Então você entendeu que está todo mundo reduzindo aqui. Aí a pergunta, qual a combinação da semicélula presente no quadro fornecerá o maior potencial padrão? Para você ter o maior potencial padrão, você tem que pegar os extremos. O maior potencial de redução com o menor potencial de redução. Assim você teria o maior redução, invertendo a maior oxidação. E aí nós encontramos isso nas semicélulas 4 e 3, na semicélula de grafite permanganato e de magnésio sulfato de magnésio. E aí você gerava lá um potencial de mais 3,88 volts. São todos seus. Vamos lá? Escreva a reação que ocorre no ânodo da pilha selecionada no item A. Então, a reação que ocorre no ânodo, a nossa semi-reação de oxidação, é aquela que tem o menor potencial dos dois. Então, o maior potencial escolhido vai fazer a redução e o menor potencial vai fazer a oxidação. Então, o menor potencial do magnésio, menos 2,37, por isso ele vai fazer a oxidação. Olha lá, aumentou o NOx, oxidou. Aqui nós já colocamos ela balanceada para que os elétrons da redução e os elétrons da oxidação estejam em mesmo número e você possa simplificar. Já vou fazer no embalo a letra C. Escreva a reação que ocorre no cátodo. Então, no cátodo é a reação que vai fazer a redução, né? Aí ele vai ganhar os elétrons. Catodo, não é cátodo. Catodo, ele gosta de catodo e anodo. Eu gosto de cátodo e anodo. Então, ele vai ganhar lá os elétrons, e vai se transformar num manganês mais 2. Repare que o manganês sofreu aqui uma reação de redução, tá? Então, a reação de oxidação e a redução. Agora eu vou falar também já falei nas duas, vou falar a letra D. Posso subir um pouquinho mais, Elisinho? Então, quando você coloca a reação de redução e a reação de oxidação em sequência, você corta os elétrons perdidos e os elétrons ganhos, né? Simplifica esses elétrons, e ele faz a soma dessas duas reações tendo a reação global. Olha, a reação global deu 2 de esse permanganato, mais 16 de hidrogênio ionisado, 5 magnésio metálico, depois virou 2 manganês, desculpe. Ih, isso é uma coisa errada aqui. Ah não, tá certo. O magnésio vem aqui e o magnésio está lá. O magnésio vira magnésio iônico e o manganês vira manganês iônico. Ainda sobra 8 de água, tá? Opa, peraí que deu uma... Isso. Então, os coeficientes balanceados seriam 2, 16, 5, 2, 8, 5, tomando cuidado para que os elétrons recebidos na primeira reação sejam iguais aos elétrons perdidos na segunda reação. Aí você tem a reaçãozinha global. Questãozinha tranquilinha, muito bem trabalhada pelo Robert com vocês no nosso período normal de aula e também revisada no super intensivo e até no aulão de véspera essa questãozinha foi feita, tá? Vamos para frente? Continua lá, meu amigo. Beleza, então a questãozinha número 5 aqui, ela trata do elemento químico arsênio em algumas moléculas, tal, até na forma de íon aqui, e ele pede para você encontrar o NOx, também uma questão que você espera para a primeira fase e perguntaram na segunda fase. Vamos lá, sobe um pouquinho para mim, por favor, até o Azinho fica lá em cima para a gente poder espaçar bem. Ali, Qual é o valor do NOx do arsênio no orpimento? Mostre como você determinou esse valor. Então, justificamos lá que o NOx do arsênio é mais 3. Como o enxofre está no grupo 16, é possível afirmar que o estado de oxidação da molécula. Então ele tem carga 2, o estado de oxidação da molécula é... Não, tem um negócio errado aqui. Não é... Aqui é menos 2. O enxofre é menos 2.